Olá, Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo nosso YouTube Descomplicando Seu Condomínio, com os nossos patrocinadores, o Wellington Ianelli, da Casinha Administração, Leonardo Dias, especialista em portaria presencial do Grupo Alvo, e apresentado por esta advogada, Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você que quer participar aqui com a gente. Mande suas perguntas, questionamentos, sugestões, comentários, sugestões de pauta aqui no nosso canal do YouTube, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também pelo nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio. Nós teremos o prazer aqui de tirar a sua dúvida e mostrar a sua opinião aqui para os nossos webcondôminos. Bom, nosso tema de hoje, nós estamos hoje novamente aqui com o nosso patrocinador Leonardo Dias e nós vamos falar de um tema muito importante para a portaria de condomínio. A gente, quem trabalha com condomínio, né, está vendo uma grande tendência aí de reformulação de carga horária, reformulação de jornada dos empregados, isso incluindo todos, inclusive, não só porteiro, eles fazem essa reformulação com auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção. E aí a gente vê essa tendência aí da jornada 12 por 36, né? E eu escuto muito dos clientes perguntarem assim, doutora, a jornada 12 por 36 é vantagem para o condomínio? Então eu resolvi falar com o nosso, nada melhor que o nosso patrocinador, que é aqui especialista em portaria presencial, para ele explicar para a gente se realmente é vantagem, se a vantagem é só para o condomínio, se a vantagem é para o condomínio e para o empregado, que eu vejo o seguinte, né? Mesmo trabalhando aí boa parte com condomínio, trabalho com advogado, sou advogada trabalhista aí, tenho a minha paixão, porque desde que eu me formei, era a área principal que eu sempre atuei no escritório. De 10 anos para cá é que eu passei a atuar no condomínio, né? E eu vejo assim, né? Para ser realmente bom, não é só para o empregador. O empregado também tem que se sentir bem, tem que estar confortável naquele local que ele trabalha. Então, não adianta só a gente ver a vantagem para um lado e falar, para mim, já que tá bom, tá tudo certo, né? Não é bem assim, né, Leonardo? Então, vamos lá. Você também já falou que trabalhou, assim, acho que lá no começo, lá na nossa, Sim, quando sim. a gente apresentou as empresas, você falou que trabalhou 20 anos na polícia. 12 por 36. Então, você conhece bem tanto esse lado como empregador quanto o lado Sim, como empregado, sim, né? sim. Aí eu te pergunto, é vantagem ou desvantagem? Doutora Fabiola, diretor, Web Condôminos, um prazer retornar aqui. Eu não vejo desvantagem quase que nenhuma na escala de 12 por Para nenhum dos 36. lados. Para nenhum dos lados, para nenhum dos lados. Por exemplo, para mim, Empregador hoje, para o falando como o empregador, né? empregador. É uma escala que eu tenho mais maleabilidade, ou seja, o cara tá lá das 7 da manhã, por exemplo, né? Às 19. Ele sabe tudo que se passou durante o dia para passar para a rendição dele. Eu nunca vi nenhum colaborador reclamar da escala 12 por 36. Né? Nunca, nunca, nunca. Eles reclamavam do 5 por 1, né? Que era Trabalha 5 dias, e folga folga um 8 um. horas, né? 8 horas e folga um. Aí o cara só tinha um domingo no mês, né? Que a gente é obrigado a dar, enfim. E uma folga na semana. E normalmente a folga é corrida, então não é Não fixa. é fixa, exatamente. Já na escala, para mim é ótimo porque, por exemplo, ele está ciente do que aconteceu durante o dia todo para passar para a noite, o da noite está ciente. Ao passo que quando você pica essa escala no 5 por 1, por exemplo, né? Muita coisa que aconteceu
de manhã, o da tarde não passa e o da noite não passa para o da tarde, mesmo que a gente tente organizar tudo direitinho, às vezes. Acaba fazendo meio que um telefone sem fio entre eles, Exatamente, né? Porque exatamente. assim, se eu saio da minha residência de manhã e falo que a minha prima vai chegar de viagem 6 horas da noite. Só que se eu tô saindo 7 horas da manhã, praticamente eu tô falando pro da noite ainda, Exatamente, que passou a exatamente. Isso, noite. isso. Então, na verdade, essa informação tem que ser passada para mais duas pessoas. Fica, às vezes fica truncado, não tem jeito. E aí você Entendeu? se esquece, passa para o da manhã, mas o da manhã esquece de passar para o da tarde. Quando essa pessoa chegar na minha casa às 6 horas da tarde, esse nem Já tá não está sabendo. sabendo, ficou na nuvem. Evaporou a mensagem. Então, assim, no caso, por exemplo, no meu caso, né? Por uma falta, ou a pessoa está doente, etc. Eu consigo cobrir mais facilmente com uma própria pessoa que trabalha no condomínio, que trabalha o dia oposto ao dele. Obviamente, o cara recebe a folga trabalhada, etc, etc, etc. Com tudo que ele tem que receber. É mais fácil do que Até quando. porque quando ele saiu já teve mais de 11 horas, que é o intervalo que Exatamente. para a gente explicar aqui para os nossos web condôminos, a gente tem dois tipos de intervalo durante a jornada. A gente chama do intervalo intrajornada, que é o descanso para a refeição, que é popularmente chamado, que é o horário de almoço. Então, esse é chamado de intervalo intrajornada, mas nós temos o intervalo interjornada. O intervalo interjornada, para você, web condômino, síndico, conselheiro, entender, aquele empregado que saiu do seu condomínio hoje às 7 horas da noite, ele tem que ficar ausente no condomínio pelo menos 11 horas. Então, ele, em regra, só pode voltar para o seu condomínio 6 horas da manhã do dia seguinte em diante. Antes das 6 ele não pode voltar. Então é o que você está explicando, né? Aí acontece isso, você consegue até aquele que saiu, ele, lógico, não vai ter a folga dele daquele dia, que seria a folga, mas pelo menos você cumpriu o intervalo Exatamente. interjornada. Facilita a cobertura da escala e tudo dentro da lei, né? Ele vai ganhar ali, ganha mais, né? E para o condomínio é bom porque ele vai ter um empregado que está Que acostumado. conhece, Não vai cair um outro exatamente. empregado de O paraquedas grande ali. problema dessa escala de 5 por um é que às vezes, assim, por exemplo, se o cara da noite não vem, porque eu tenho que trabalhar com 3 horários, não 12 por 36 eu trabalho com dois. É uma dor de cabeça a menos. Se o cara não vem, já fica mais difícil de você cobrir, porque o folguista pode estar em outro lugar, e aí você faz o cara dobrar. Aí 12 horas o cara aguenta, 16 o cara não aguenta. Aí, principalmente se o cara dobrar da tarde para a noite. Aí o desempenho do cara já vai lá embaixo, né? Então, para mim, nesse aspecto de eu conseguir fazer ali uma troca quando há necessário com a própria equipe, para mim é excelente. E aí vamos esclarecer aqui. Antes da reforma, né, o 12 por 36, ele tinha que ter uma folga também no mês. Então, além de todo aquele, um dia trabalho, outro dia não trabalho um dia, que é o 12 por 36, para os nossos web condôminos entenderem, é aquele que trabalha dia sim, dia não. Né? Então, são 12 horas de jornada para 36 horas de descanso. Então, por isso que é chamada 12 por 36. É, Antes, o 12 por 36 também tinha que ter Uhum. uma folga no Sim, mês. sim, Então, quem faz essa jornada, que hoje ainda tem essa jornada para algumas atividades, né? A gente até antes de entrar no ar, a gente falou da jornada para quem trabalha em hospital. Então, se a Alvo presta serviço para o hospital, então ela tem que ter sim. essa preocupação. Mas para condomínio, tem que ter essa folga ou essas folgas de 36 horas já são as folgas? Já são as folgas, né? Essa folga aí no meio, né, do mês são alguns lugares específicos. Por exemplo, o caso da saúde, né? Que é um ambiente insalubre, né? É o caso da saúde. No 12 por 36 não. Por quê? Porque ele faz 180 horas, né? Mensais? Mensais, o correto seria 220.
ainda fica devendo, entre aspas, porque a gente brinca, né? 40 horas, e ele folga 2 domingos no mês, né? Então tá tudo dentro da legalidade e na normalidade. Que é outra desvantagem que você falou também com relação à outra jornada, né? Sim, Porque aí você tem que pensar, além de tudo, se você tem 4 empregados, você tem que pensar de um jeito que essa jornada acabe incluindo e esses 4 empregados tenha pelo menos, então, cada domingo é um. Se acontecer qualquer coisa nesse meio do caminho, que nem você falou, um fica doente, você tem que colocar aquele que seria a folga trabalhando. Pronto, ele já não complicou. teve o domingo no mês Não teve o domingo no folgado. mês e complica a vida do escalante e complica a vida do folguista também, né? E também Entendeu? complica a vida da empresa, porque do Claro, condomínio, claro. da empresa terceirizada, porque ela vai ter que pagar esse domingo Vai trabalhado. ter que pagar o domingo trabalhado. Então, assim, nada. Essa escala 12 por 36 aí, agora que foi, não sei se é o termo, homologada, né? Legalmente, é a melhor escala que tem, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Para o funcionário, muitos, é como eu falei para a doutora, nunca vi ninguém reclamar do 12 por 36. Primeira pergunta que eles me fazem numa entrevista: é 12 por 36? É 12 por 36. Mas aí, né? Mas por quê? Porque você tem que estar compromissado com a empresa, tal, pelo menos na sua escala, né? Aí, não, senhor Leonardo, é porque eu faço um biquinho, tem um cara que faz Uber, por exemplo. Eu tenho, né? Pessoas E que eles fazem querem se Uber, organizar. ou o cara faz uma reforminha, uma pintura, tal. Então ele tem a possibilidade de ter 2 empregos, né? Entre aspas. Então a escala de assim, dia não, e assim, é, 12 horas talvez seja a única desvantagem, entre aspas, né? Tem gente que acha que 12 horas, por exemplo, no verão, aquele calorão e tal, 12 horas torna-se realmente um pouquinho maçante. Mas ele tem um intervalo dele, de 1 hora para o descanso e, né, e para alimentação. Então, assim, se houver uma desvantagem que eu acho que não tem, seria realmente essas 12 horas que não são ininterruptas, né? Sim. E mesmo porque o cara não fica também lá engessado. Por exemplo, o cara quer ir no banheiro, quer tomar uma água, quer tomar um café, às vezes o auxiliar de limpeza tá lá, ó, segura para mim aqui 10, 15 minutinhos e tal. Então o cara não fica ali 12 horas Focado. focado e pilhado, né? É. Na situação. Então, eu sinceramente eu não vejo desvantagem Não, né? no 12 por 36. Não, E não normalmente vejo. as pessoas. Outra vantagem, assim, eu também não vejo desvantagem. Eu vejo que é muito vantajoso, tanto para o condomínio. Outra que é vantagem também para o empregado nessa jornada é que, como você falou naquela jornada 5 por 1, Uhum. que é aquelas trabalha 5 e folga um dia, eles têm que praticamente esperar o início do mês ou o finalzinho do mês anterior para saber que dia que ele está de folga, Exatamente. né? Na jornada 12 por 36, se ele for num calendário do ano inteiro, ele já sabe o dia que ele vai trabalhar. Então, se ele quer programar uma festa de aniversário de um filho, de uma mãe, se ele quer saber, olha, vai ter um primo que vai casar e eu gostaria de ir nesse casamento. Então, assim, ele já tem até como saber. Primeiro Sim, contar ali no calendário, dia sim, dia não, praticamente, e tem mais uma vantagem assim que aí é que eu sensacional, acho que é doutor. que você ia falar. Pode Não, falar. vamos lá, vamos ver. Eu Vamos ver se, acredito que é se a o. vantagem da troca da jornada, da Exatamente. troca da escala com o outro colega. Exatamente. Então, que era isso que eu ia falar. Então, se você sabe, se a pessoa já chega lá, conta. Ah, esse domingo aqui é o aniversário da minha avó de 100 anos e eu vou ter que estar nesse aniversário. Ele tem como chegar para o seu colega e falar: olha, vamos trocar esse domingo pelo Sim. outro? Essa semana eu trabalho sexta e sábado direto, você trabalha para mim no domingo, semana que vem você trabalha e eu te Sim. cubro A no. troca tem que Faz a ser troca. autorizada e documentada. Bem lembrado. Ponto. Porque pode acontecer alguma coisa e o cara tá na escala, isso aí é a parte jurídica, né, doutor? Muito bem Então, lembrado. ela tem que Isso ser também. documentada e autorizada, tá? É de praxe isso. É de Se praxe. você é porteiro e você é empregado
terceirizado, você tem que comunicar o seu supervisor, para o seu supervisor comunicar o síndico do condomínio que você Sim. trabalha. E se você não é terceirizado, você é empregado direto, você também, principalmente, então, aí fazer esse comunicado direto para o síndico. Eu falo principalmente porque, se você é terceirizado, você vai comunicar ao seu supervisor. Se essa informação não chegar no síndico, o problema não é seu, o problema é da empresa que não levou a informação para o síndico. Se você é empregado direto do condomínio, você tem obrigação, você empregado, informar diretamente para o síndico que você fez essa troca. Então, assim, nada se você... mas eu achei que o meu colega que fez a troca já tinha avisado. Sabe? O excesso de informação não prejudica. Então, se os dois avisarem, então, não, ele já me avisou, já estou sabendo que você está trocando a escala. Né? Porque, por exemplo, o cara... E quando eu falo cara, viu, é uma forma carinhosa, tá? Sim. Eu também chamo meu filho de cara. Ô, cara, vem aqui. Por exemplo, o cara que não estava na escala e vai trabalhar por uma troca e sei lá, acontece um infortúnio aí, ou se acidenta e tal... A doutora sabe muito bem que lá do INSS vão pedir a escala, isso aqui. Pô, mas o cara estava de folga. Ele trabalha nos dias pares esse mês, vamos supor, ou no dia ímpar. Não, aí tem esse documento que não, foi autorizado uma troca. E a grande vantagem é essa, que o cara fica 3 dias em casa, praticamente, né? Com essas trocas. Claro que não devem ser muito habituais assim, né? Porque às vezes pode até, eventualmente, atrapalhar um pouquinho. Mas é o que eu estava falando anteriormente, né? Diferente da escala 5x1, que ele tem que esperar sair a escala para ele ver qual o dia da folga do mês, para ele saber como é que ele vai se organizar para aquele mês. Diferente dessa folga, a 12x36 não. Se ele chegar no dia 1º de janeiro e falar, hoje eu estou trabalhando, se você for acompanhando mês a mês, você sabe se no dia 31 de dezembro do ano, daquele ano, você vai estar trabalhando. E normalmente não, porque exatamente, né, no ano que você trabalha um dia, no ano seguinte você trabalha outro dia. Então, você já vai saber como é que está a sua vida naquele ano. Então, até para quem gosta, para o empregado que gosta de fazer essa programação a longo prazo, consegue, né? Eu já tenho 3 programações de escala. Então. De Ano Novo e de Natal. Por quê? Os que toparam trocar, porque também é importante falar, o cara tem que topar também, né? Ele não é obrigado a trocar. Por isso que eu digo que tem que ter ali um companheirismo, né? Os dois, por exemplo, são pessoas que são sozinhas, né? Não tem família aqui na Baixada, ou não vão viajar. Então, para eles, eu acho até legal, né? Ajudar o amigo, né? Ser compreensivo, né? Porque ele vai ficar em casa dormindo. Então, o cara tá com a família e tal. Então, eu já tenho até 3 agendadas aí. Então. Mas tem que ser de comum acordo. Então, nós agradecemos a todos os nossos web condôminos. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Obrigada aí por você nos prestigiar. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curtam, compartilhem com toda a vizinhança. Comente, ative o sininho. Vai lá, sempre que começar um vídeo novo, manda aí para todos os síndicos e condôminos que você conhece. E jamais se esqueça, você é o motivo do sorriso de muitas pessoas. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.